Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Nesses momentos aqui de culto, nós leremos no texto de Mateus, capítulo 6. Esse é um dos textos mais conhecidos, né, da Bíblia. Talvez você, eu falando assim, Mateus 6, você não vai, né, meditar aí, não saber o que eu estou falando. Mas quando você ver o texto, você verá que é um dos textos mais conhecidos em todo o mundo cristão. Em todo o mundo cristão. Mateus 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Veja aí se não é realmente conhecido. Obrigado, irmão. Conhecido de todos nós, né? Eu vou ler e os irmãos poderão acompanhar aí na sua Bíblia. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? É ou não é conhecido esse texto? Não é? Talvez seja o texto mais conhecido, né, da Bíblia, em todo o mundo cristão conhecido. O fato, meus irmãos e irmãs, é que quando nós nos deparamos com esta oração, algo nos chama a atenção. Durante muitos anos, esta oração, ela foi utilizada como se fosse talvez uma reza, foi utilizada como uma espécie de mantra, onde as pessoas repetiam isso de forma, né, a cada dia, igualzinho. Eu, por exemplo, mesmo fui membro de igreja na infância, onde ao término, né, de todo culto de manhã, nós tínhamos que recitar, a igreja inteira, já era automático. E todo mundo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então isso se tornou um pouco banalizado, porque esta oração, na verdade, que Jesus fez, Jesus, na verdade, não, quando ele disse essas palavras, e Mateus registrou essas palavras, Jesus, na verdade, não estava aqui neste texto orando. Se você observar, Jesus não estava orando aqui. Você vai encontrar Jesus orando em outras ocasiões, na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, né, que é onde trata aí da parte ministerial e da vida de Jesus. Você vai encontrar Jesus orando em muitas ocasiões. Ele orava sozinho, ele orava com os apóstolos, ele orava com a multidão, né? Então, Jesus era um crente de verdade, de oração. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: será que eu tenho sido um crente de oração? Porque quando eu sou um crente que ora, que busca a Deus, que tem intimidade, porque a oração, na verdade, ela é o mecanismo que Deus deixou para que nós mantivéssemos intimidade com Ele. Você conversa com o seu irmão, com a irmã, com a família, o dia todo dia, por longas horas às vezes, e você consegue manter intimidade, você vai conhecendo melhor, não é isso? À medida que você conversa com o Juarez, você vai conhecendo melhor o Juarez. Você conversa com a Morena, que está fazendo 35 anos hoje, você vai conhecendo a Morena, não é? Então, a gente vai se conhecendo, não é assim? Quanto mais você conversa, você dedica tempo para aquela pessoa, porque o diálogo, na verdade, é dedicar tempo. E a oração nada mais é do que você dedicar tempo para falar com Deus. E hoje em dia, irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo tão atribulado, né? Nós temos que buscar ter e possuir o tempo todo, porque a grande verdade, meus irmãos e irmãs, é que o ser humano, ele está nesse mundo aqui desde que ele nasce, ele é ensinado pelos seus pais a ter e possuir. Isso eu estou falando, é claro, de modo generalizado, mas existem exceções, evidentemente. Mas na maioria das pessoas, na maioria da raça humana, ela é ensinada a viver o tempo todo tentando ter e possuir. Razão pela qual muitas pessoas passam até por cima de outros.
né, dão calote em outros, fazem coisas erradas, né, tentam levar vantagem em cima de outros. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade caída, onde as pessoas querem o tempo todo ter e possuir. Jesus, sabendo disso, ensinou que nós não precisamos ajuntar tesouro na terra, porque aqui a traça e a ferrugem corrói, e ladrão faz o quê? Rouba e mina. Então, nós temos um tesouro para ser ajuntado no céu. Quando eu disse que está aberta, né, antes do louvor, nós falamos que está aberto aí um processo de seleção. Quando você está procurando emprego, ou quando você vê um concurso público, por exemplo, a nossa prefeitura, né, está com um processo de seleção aberta, você se candidata. Mas daqueles que se candidataram, dos milhares que vão se candidatar, quantos vão passar? Apenas aqueles que estiverem melhor preparados, não é isso? Aqueles que estudarem, aqueles que tiverem uma condição psicológica no dia favorável, não é? Aqueles que no dia da prova não estiverem doentes e tudo mais. Há toda uma série de fatores, não é isso? Para que aquela pessoa seja selecionada. Além, é claro, no caso de uma empresa particular, por exemplo, de privada, precisa ter também a qualidade, a capacitação. Nenhum empregador vai dar emprego para alguém que não tenha qualificação nenhuma. Não é verdade? Pois bem, está aberto um processo de seleção no céu. Você sabia disso? O Senhor procura-se, não é isso que você vê antigamente, né, nos jornais, né? A gente pegava para procurar emprego o quê? Os classificados, não é isso? O pai de família ou a mulher, ela pegava o jornal de manhã na segunda-feira de preferência, que é quando vinha o classificado, né, mais volumoso, e partia para o centro da cidade para procurar aquele emprego. Marcava ali um monte de classificado e ia procurar emprego de porta em porta. Pois bem, o Senhor procura adoradores, mas há uma especificação clara na procura. Essa vaga, aliás, essas vagas, né, porque é no plural, são muitas vagas, são milhares de vagas, mas tem uma coisa que é específico: adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. É o único requisito que precisa, porque precisa adorar em espírito, isto é, precisa estar ligado com Deus em espírito, e precisa adorar com verdade, de todo o coração. Então, quando nós vemos esta oração aqui que Jesus ensinou, lembre-se, Jesus não estava orando nesse episódio, mas Ele estava nos ensinando a orar. Não nos ensinando a orar para a gente repetir esse negócio como uma reza, ou como um mantra. Não. Ele estava nos dando algumas orientações. E essa oração, então, que Jesus ensinou aos seus discípulos, é um exemplo, um modelo de como devem ser as nossas orações. Observe que ela começa com adoração e louvor a Deus, o Pai. A sua oração pessoal, no seu momento de oração, adore ao Senhor. Olha, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você começa aí adorando, exaltando a pessoa de Deus, isto é, o ser maravilhoso que é o nosso Deus. Você começa declarando que você reconhece que Ele é o Santo dos Santos, que o nome dEle está acima de todo nome. É isso que Jesus está ensinando. Olha, quando você for orar, reconheça, é a primeira coisa. Adore a Deus ali em espírito e em verdade, reconhecendo o poder, a grandeza do Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Depois, procura nesta oração o cumprimento das suas promessas para a nossa vida diária. Olha o que ele diz: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, após a adoração a Deus, vem ali as suas necessidades. Tem gente que já começa uma oração pedindo, não é isso? Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, e depois que você entrega a lista todinha para Deus, você fala: Senhor, em nome de Jesus eu quero, hein? Amém. Sabe? Nós estamos acostumados desta forma, estamos acostumados a viver assim: Senhor, me dá isso, me dá aquilo. A gente faz uma lista e apresenta para Deus,
como se Deus tivesse um grande almoxarifado e que você pedisse ali só a assinatura dele, passasse lá no almoxarifado para pegar a bênção que você quer. Quando na verdade Deus não está a nosso dispor desta forma. Por isso que Jesus ensinou, olha, você vai orar ao Pai? Então comece com adoração. Comece adorando ao Pai. Comece reconhecendo a sua grandeza. Porque é assim. Agora, uma coisa interessante nesta oração. Jesus não falou para você começar bajulando o Pai. Não é assim. Às vezes, né, a gente quando quer alguma coisa de alguém, um filho pequeno, uma criança, né? Quando ele quer alguma coisa do pai e da mãe, ele já chega com aquele jeitinho, né? Agradando, fazendo um carinho e tal, não é assim, pais? Né? E aí, daqui a pouco vem o pedido, vem a facada, né? Eu quero isso, me dá, me pode e tal, não é assim? Então, mas com Deus, Jesus não ensinou assim não. Ele não ensinou a gente pegar e bajular Deus não, o Pai não. Ele ensinou a gente a adorar, reconhecer que Ele está no céu, isto é, acima de todos. Quando você diz, Pai nosso que estás no céu, você está dizendo, você está falando, Senhor, Tu és acima de tudo e de todos. Senhor, nós Te exaltamos porque Tu és o Deus Criador, porque Tu és o nosso Redentor, porque Tu és o pão da vida, porque Tu és. É adorar a Deus pelo que Ele é. E uma coisa interessante, né, nas orações, existem mais de 13 tipos de orações diferentes na doutrina reformada. E dentre elas, existem duas que são muito confundidas uma com a outra. A oração de adoração e a oração de louvor. Pastor, não são iguais? Não é a mesma coisa, louvor e adoração? Não. Porque você adora a Deus pelo que Ele é, pela essência de Deus. E você louva a Deus pelo que Ele faz, pelas obras dEle. Então você vai adorar a Deus, e nesta oração, nesse modelo que Jesus está ensinando você e a mim a orar, Ele está dizendo, olha, reconheça que o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Porque quando aqui Jesus diz, olha, Pai nosso que está nos céus, Ele está reconhecendo que tudo aqui na terra é inferior ao Pai que está nos céus. Até Ele, como homem, aqui na terra, era inferior ao Pai que estava nos céus, porque Jesus, diz a palavra, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Então, Ele se esvaziou, Ele assumiu a forma de servo. Por isso, é tão importante a gente começar nossas orações sempre adorando ao Senhor. Pastor, mas isso em todos os momentos? Sim, em todos os momentos. Quando você estiver lá na sua casa orando, quando você estiver orando, né, por alguém, quando você estiver orando na igreja, não importa, inicie a sua oração realmente reconhecendo a soberania do Senhor na sua vida e na vida da igreja. E não só, é claro, na vida da igreja, mas a soberania de Deus no universo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Se as estrelas estão no firmamento e elas não caem, é porque Deus as sustenta. Você parou para imaginar, irmãos, um Deus que criou uma atmosfera como esta, em que vários satélites estão orbitando aí na nossa cabeça e eles não caem? Eles não caem, não é porque eles estão voando lá não, igual avião não, porque tem turbina não. Eles não caem porque não caem. De vez em quando um dá um piripaque lá e começa a descer e pum, vai embora. Mas eles não caem. Deus criou um ambiente propício para essas coisas. Antes de o homem ter sabedoria para criar o satélite, Deus já havia criado o lugar onde eles iriam ficar e orbitar. Olha só, que Deus é esse? Lembra que nós falamos há uns domingos atrás assim, ó, quem é este? Quando os apóstolos reconheceram, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o nosso Deus. Então quando você estiver orando, reconheça que o Pai nosso que está no céu está acima de todas as coisas. Depois, então você vem com a sua listinha. Aí depois você vai falar, Senhor, vem o teu reino aqui. Seja instaurado o teu reino, faça a tua vontade. Ah, irmãos, quando você fala, faça a tua vontade, você está reconhecendo assim, Senhor, eu não sou dono da minha vida. Quando você diz, faça o que o Senhor quiser, cuidado, irmão, cuidado. Porque às vezes a gente faz uma oração dessa e não estamos dispostos a entregar nada. Senhor, faça a tua vontade, mas nessa área, Deus, deixa que eu dou conta.
Não é assim que a gente faz às vezes? Senhor, faça o teu querer na minha vida, mas Senhor, eu quero que o Senhor cura. Mas peraí, é o teu querer ou é cura? Não é? Claro, você pode expor a sua vontade, o seu desejo do coração. Não tem nada de pecado nisso. Só que você tem que reconhecer que Deus fará realmente aquilo que lhe apraz. É sempre o que Ele quer que prevalece na nossa vida. Então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, estou pronto a me submeter ao teu senhorio. Há um hino do nosso cenário que tem uma parte assim: estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiando no seu amor. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti, pronto a obedecer. Será que estamos prontos a obedecer o tempo todo? Porque quando você diz, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, você está dizendo, Senhor, eu estou aqui, faça o que tu queres. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, nós temos muita reserva ainda para poder colocar tudo nas mãos de Deus. Quando você canta tudo entregarei, você canta tudo entregarei, mas você não entrega tudo. Nem sempre a gente entrega tudo. Então é preciso a gente aprender com este modelo, com essa regra de oração que Jesus ministrou para nós, aprender que devemos realmente, quando a gente pede para Deus fazer a vontade dEle, devemos entregar o cuidado da nossa vida nas mãos do Senhor. Por exemplo, se você continuar lendo Mateus 6, e você chegar lá no 33, você vai ver que o 33 fala o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, Senhor, faça a tua vontade. Eu vou fazer a vontade do Senhor, e o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Quando você reconhece, a soberania de Deus, você está pronto a submeter a essa soberania, então Deus estará pronto também para lhe abençoar. E aí, no complemento, Jesus diz, agora você pode pedir. Agora você pode colocar para Deus a sua necessidade. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, o desejo do meu coração é este. Mas você já adorou a Deus, você já reconheceu a santidade de Deus, você já reconheceu que Deus pode fazer a vontade dEle, mas você fala, Senhor, a minha vontade é esta. O desejo do meu coração é, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe? E meus irmãos, Deus sempre supre as nossas necessidades em glória. Sempre Ele supre. Então é preciso, que a gente possa buscar o Senhor, tributar ao Senhor honra e glória. Mas a oração modelo, ela começa com a garantia de que Deus é o nosso Pai. É uma garantia. Jesus está afirmando que Deus é o nosso Pai. E quando você afirma isso, você está também, ao exemplo de Jesus, falando, Senhor, Tu és o meu Pai, Tu és o meu dono. Então Jesus, Ele praticou a oração com regularidade e frequência. A pergunta é, com que frequência e com que regularidade você tem orado? Ou eu tenho orado? Mas eu vou à igreja terça e domingo e lá eu oro. Não basta. Imagina, você vai tomar um remédio, está com a infecção e o médico vai prescrever um antibiótico, que você vai tomar só hoje, só amanhã, não precisa tomar mais não. Quando você tiver de novo, vai morrer, porque a infecção vai continuar, sabe? Não adianta nada. A gente precisa ter aí, um tempo com Deus, e muito tempo com Deus, a nossa vida com Deus, sabe? E aí, irmãos, nós precisamos pensar com que regularidade, toda hora, todo dia, em todos os momentos da minha vida, eu oro, eu busco. Sabe, quando a Bíblia diz que eu preciso andar em espírito e andar pensando nas coisas do alto. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer isso, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas hoje em dia, nós temos ocupado o nosso pensamento com tanta porcaria,
com tanto lixo, com tanta coisa que não agrada a Deus. Quantas coisas temos feito, pensado, falado, quantos lugares temos frequentado que não agrada a Deus. E a gente fica triste em ver que Deus às vezes está longe. Não que Ele se afastou, mas que nós muitas vezes com as nossas atitudes temos nos afastado da presença do Senhor. Então Jesus, Ele praticou com regularidade, sabe? Ele praticou a oração com frequência e nos ensinou a orar também. E o seu grande objetivo aqui, sempre foi reconduzir as pessoas a Deus, através da redenção e da adoção de filhos. Jesus, o desejo dele, o desejo do Pai, era nos reconduzir, nos reconciliar com Ele. Jesus nos reconciliou com Deus. Hoje temos de novo livre acesso. Então a oração do Senhor aqui, essa oração dominical chamada também, ela contém aqui algumas petições, principalmente petições por bênçãos espirituais, e apenas um pedido por necessidades materiais. Olha só, são 7 petições nesta oração, apenas um por coisas materiais. As outras petições são todas na área espiritual. Pode observar: perdoar, sabe? Não deixar cair em tentação, nos livrar do mal. Olha bem, tudo tem a ver com coisas espirituais, apenas uma coisa material. Por que será que Jesus ensinou a fazer esse tipo de oração? É que as coisas desse mundo, elas são pouco importantes, dada a relevância e importância que as coisas do céu têm, sabe? Não quer dizer que você não deve orar por coisas materiais. Não, você pode e deve. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. É assim que Jesus também disse. Mas o texto aqui vai nos mostrar da relevância das coisas primeiramente espirituais. Por isso que no versículo 33 ele diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar. Não quer dizer que as outras coisas não serão buscadas, mas em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, para que então a gente tenha tudo em abundância. E ele finaliza o capítulo 6 dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o quê? Seu próprio mal. Isso quer dizer o quê? Você vai viver um dia após o outro. Porque por mais ansioso, é o texto aqui do capítulo 6, por mais ansioso que você esteja, a gente não pode acrescentar nada ao custo da nossa existência. Então eu preciso descansar. Não vos inquietar aqui descanse em mim. Descanse em mim, porque eu estou fazendo o milagre na vida de vocês. Sou eu que estou agindo, sou eu que estou fazendo. Então, que você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã possa entender a oração do Senhor Jesus. Esta oração do Senhor revela Jesus. Com certeza nele, em Cristo, estão centralizadas todas as palavras desta oração. Quais são as primeiras palavras? Pai nosso que estás no céu. Foi na cruz que essas palavras se tornaram possíveis. E logo após a ressurreição, Jesus disse: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O Salvador morreu por nós, e hoje eu preciso ter íntima comunhão com Ele. Se você se afastar de Deus, Deus vai te deixar. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra, olha que beleza, à sombra do Onipotente. Você pode imaginar o que é isso? Do Deus Todo-Poderoso. É por isso que abaixo do Salmo ali vai dizer o quê? Praga nenhuma chegará à nossa tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Nem a peste que voa na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia, nada. Mas primeiro ele vai dizer, você tem que estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se você ou eu sairmos do esconderijo, Deus não tem compromisso com quem sai do esconderijo. Fique no esconderijo.
ali naquele lugar de proteção, lugar de segurança de Deus. Deus quer nos trazer no lugar de segurança. Pastor, então quer dizer que eu não vou evangelizar? Vai. Mas ele está falando espiritualmente falando, não é isso? Ele não está dizendo fisicamente. Não há um lugar de esconderijo físico. Não, tudo é espiritual. Então você está coberto pelo sangue de Cristo, sabe? Você está coberto e guardado pelos anjos do Senhor, que acampam ao redor de cada um de nós e nos livra. É Ele que nos livra, o Senhor, através dos seus anjos. Então, meus irmãos, que nesta manhã você possa relembrar, porque isso aqui você já sabe, né? Eu não estou falando nada novo para ninguém aqui, mas relembrar, falar, poxa vida, realmente eu preciso voltar à prática do primeiro amor. Voltar à prática do primeiro amor, sabe? Porque, irmãos e irmãs, é muito difícil se manter no topo o tempo todo. Isto é, manter ali aquela chama como labareda o tempo todo. A gente não é assim, a gente não vive assim, não é verdade? A gente tem dias de humor diferente, não tem? Tem dia que você acorda, você não quer dar nem bom dia para ninguém. Você faz por obrigação, né? Você faz por educação. Mas tem dia que você, puxa vida, acordei hoje. Oh, meu Deus, e agora? Não estou afim de ver ninguém. Né? Ou tem dia que você acorda dando bom dia para tudo, para a planta. Né? Bom dia, minha rosinha. Bom dia, minha flor. Bom dia, não sei o quê. É assim, nós variamos o tempo todo. E a nossa vida espiritual não é diferente. Não é verdade? Tem dia que você está lá em cima, assim, ó, ligado com Jesus, né? Você está se sentindo aí andando, sabe, flutuando, de tão espiritual que você está. Já tem dia que você fala, Senhor, só a tua graça, Deus, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Senhor, tira esse espinho da carne, Senhor. Não é assim? Mas em todos esses momentos, tanto nos momentos altos, como naqueles que você se considerar no momento baixo, espiritualmente falando, que você possa buscar o Senhor, que você possa orar ao Pai, para ter intimidade com o Pai. E no momento em que você tiver necessidade, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar. Amém?